as minhas amigas estavam falando, como que eu como a conserva de acelga, se eu sei fazer um parecido assim com uma acelga coreana, tipo kimchi, né? Ah, eu faço do meu jeito. Aí elas perguntaram como, elas ficaram muito curiosas, né? Então eu vou gravar especialmente para essas pessoas que pediram minha receita, tá? Lisiane, né? Lisiane lá do Facebook, a Angélica também do Facebook, tem a minha vizinha também, Cristiane, que gostaria de aprender. E como é uma conserva que eu mesma inventei, é meio instantânea, tá? Então não vou falar que é kimchi, que não é. É uma conserva de selga apimentada, tá? Feita por mim. E eu vou dar a receita, tá? E vamos lá. Então, gente, eu lavei essa selga, uma selga inteira, né? A minha selga até que era grande, né? Lavei e ela tá sequinha, tá vendo? Sequei ela direitinho. Sequei com pano de prato, né? Pra ver mais rápido, tá? Se você tiver um lugar assim pra deixar se escorrer a água, né? Assim, aí você deixa escorrer. Mas como eu não tenho, eu já lavei ela todinha e sequei tudo com pano de prato limpinho. Agora eu vou cortar elas. Tá, gente, aí eu pego um saco plástico grande, né? Tem que ser um plástico mais grosso, né? Resistente pra não furar. Aí, aqui eu já tô cortando a selga em pedacinhos, tá? Eu dou umas pancadinhas, sabe essa parte branca aqui? Eu dou umas pancadinhas assim, bem de leve, tá? Pra ela poder curtir mais rápido, tá? Aí eu corto assim, corto em quadradinho. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Quadradinho, coloca aqui. Eu lavo direitinho, não dispenso nenhumas folhas, somente essa daqui que é verdinha. Eu gosto, fica bem bonito, né? Se tem a cor verde na conserva, eu acho bem bonito. Eu uso tudo. Não jogo nada fora, tá? Só se tiver ruim, né? Mas lavo direitinho, seco, né? Ó, tá bom? Vou continuar aqui. Então, eu peguei e coloquei metade da selga num saco e metade aqui, em outra, né? Pra ficar mais fácil, sabe? Pra desidratar ela. Eu faço assim, coloco no saquinho pra não ficar fazendo muita sujeira, né? Aí eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de sal. Assim, espalha bem, né? Põe uma primeiro, coloca mais um pouquinho, mais a outra colher, né? Dá aquela suada assim, ó. Vira. Já não pode virar. Aí espalhou bem. Você tira todo o ar. Tá? Tira todo o ar. E deixa desidratar. Enrola assim, ó. E deixa pra desidratar, né? Eu também vou fazer a mesma coisa. Colocar aqui, ó. Uma colher. Tá vendo? Sal. Ar. Aí eu coloco mais uma colher. Aqui, ó. Mais uma colher, rasa, né? Vamos lá. Então, coladinho aqui, ó. Subir, né? Ó. Aí. Pegou. Tira todo o ar, né? E deixa soltar a água, tá bom? Então, né? Enquanto tá desidratando a selga, eu vou fazer o molhinho. Água, uma xícara de água fervente e coloquei o camarão aí dentro, né? E deixei mais ou menos por
acho que tá mais ou menos meia hora, tá bom? Eu vou usar essa daqui. E vou usar 4 pimentas, né? Essa aqui de dedo de moça. Tá bem vermelhinha, né? Tá bonita. Vou usar também 2 maçãs, essas nacionais, né? Essas daqui, elas são bem suculentas, gostosas, sabe? É de fazer suco. Maçã brasileira, hein, gente? Ó. E vou usar uma cebola também, né? Uma cebola média. 3 dentes de alhos, né? Grandes. Um pedacinho de gengibre. E vou usar também um pouquinho de páprica doce para dar coloração, tá? Porque se eu colocar só essa pimenta, a conserva vai ficar meio branca, como não é de pó, né? E vou usar também uma colher de sopa de shoyu. Depois que estiver pronto o molho, eu vou colocar essa cenoura ralada também, né? E vou colocar uma colher bem cheia, né, de açúcar. Uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa bem cheia de açúcar. E para acelerar a fermentação, eu peguei sabe o soro do iogurte? Eu vou usar mais ou menos umas 2 colheres, né, de sopa. Ó, tá vendo? Aí fica só a parte, o soro. Aí vai acelerar a fermentação da nossa conserva, né? E como eu não tenho molho de ostras, né? Então, eu uso romdashi mesmo. Tá no meu molho, né? Se você tiver assim, o natural mesmo, né? Que é o katsuobushi, você usa, você coloca um pouco, né? Se você tiver molho de ostra também, pode colocar 1 ou 2 colheres de molho de ostra também, tá? Mas como eu não tenho, eu vou colocar um pouco de romdashi, mais ou menos meio pacotinho desse daqui, tá bom? E se você quiser também não usar o açúcar, se você não gosta de usar açúcar, pode colocar umas 2 colheres de mel também, tá bom? Que o mel é mais suave, acho que umas 2 colheres de mel dá, certo? E depois, quando estiver pronto, você vai usar a cebolinha também, aquela cebolinha fininha. Mas essa é só depois que a gente for curtir. Então, as pimentas também tem que ser bem vermelhinhas, tá? E vamos lá. Aí aqui eu cortei tudo, né, ó. Tá vendo? E eu vou bater tudo no liquidificador. Uma colher bem cheia de açúcar, 2 colheres rasas de páprica doce. Aqui tá aquela água que deixa de molho, né? Que é a água fervida que deixa de molho com camarão. E descasquei os camarões e deixei dentro, certo? E vou usar um pouquinho do soro de iogurte para poder acelerar a fermentação. Um pouquinho de shoyu. E esqueci de falar aqui também, vou colocar um pouquinho só de vinagre, certo? E vamos lá. Então vamos lá, vou colocar, né, a xícara com os camarões, esse pedacinho de camarões e a água fervida, né? Também vou colocar tudo que é líquido, tá bom? Vou colocar uma colherzinha de vinagre de arroz. Uma colher de sopa, né? Vou colocar também... Vou colocar uma colher de shoyu por enquanto. Depois, se precisar mais, eu coloco mais, né? Vou colocar as maçãs, as 2 maçãs. Que são mais macias, né? Fica mais fácil de bater. Vou colocar a cebola, o gengibre, os 3 alhos, 3 alhos, e vou colocar também as 4 pimentas picadas e tiradas da semente. Tem que tirar a semente, gente, senão fica muito ardido, certo? Vou colocar uma colher bem cheia de açúcar. Se vocês quiserem, pode trocar para o mel, né? Vou colocar quanto? 2 colheres de páprica. Acho que vou colocar as 2, né? Vou colocar tudo. 2 colheres de sopa de páprica doce. E aqui eu vou colocar, ó, lembra do soro de iogurte? Então, vou colocar umas 2 colheres de sopa, né? Acho
que 2 colheres só para dar. Pra dar uma aceleradinha, né, no... Ó, fermentação. Vou colocar 2 colheres, vamos ver. Isso aqui é bom pra saúde, né, o soro do iogurte. Bateu. Aí vou colocar umas 2 colherzinhas de rodagem. Eu podia ter colocado antes, né? Mas acabei esquecendo. 2 colherzinhas de chá. Acho que vai dar. Bem rasa, né? Não sei se não. Metade do envelopinho. Vou bater aqui. Prontinho. Vou dar uma experimentadinha, né? Eu gosto de experimentar, gente. Se vocês quiserem, não precisa experimentar não, mas, né? Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de shoyu. Mais uma... Só um pouquinho mesmo. É mais gostoso, né? Eu gosto de shoyu, gente. Ó. Vou colocar mais uma colherzinha. Tinha colocado uma, né? Vou colocar mais uma. Fica mais um saborzinho mais assim, japonês. Ó. Shoyu é gosto, né? Agora ficou bom. Agora eu vou colocar, né? Ó, aqui tem uma tigela. Eu vou colocar o molho que eu fiz dentro da tigela. Tá? Deu bastante, gente, olha. Eu vou colocar uma cenoura ralada, tá? E se você tiver nabo, também pode colocar, né? Mas como aqui é mais difícil de achar o nabo no mercado, eu vou colocar só a cenoura. Pronto. Coloquei uma inteirinha, né? Uma cenoura grande. Então, eu tirei a selga do saquinho, lavei ela pra tirar o excesso de sal, tá? Assim mesmo ela já tá gostosa. Uma delícia, crocante. Mas vocês não esqueçam de lavar bem, né? Pra tirar o excesso de sal. Se vocês não puderem, for muita coisa muito salgada, aí vocês diminuem um pouco o sal também pra desidratar, tá? Ou lava bem mesmo, que nem eu lavei. Tirei o excesso, né? Agora eu vou colocar, ó, num saco bem grandão assim. Vou colocar a selga com água escorrida, tá? Aqui eu tenho, lembra das cebolinhas? Ó, vou colocar a cebolinha junto, tá? Um pouquinho de cebolinha. Aí eu intercalo com as selgas. Um pouquinho mais de cebolinha, selga, cebolinha. Eu acho uma delícia quando coloca cebolinha, nirá, né? É bem gostoso. Cebolinha, selga e cebolinha. Vai, as últimas cebolinhas e as últimas a selga. Colocou tudo, né? Tá direito, ó. Eu vou colocar o nosso molho. Molho aqui dentro. Pronto. Vou mexer bem. Se quiser também pode colocar na tigela, coloca uma luva, né? Porque você não vai mexer com pimenta, pode ser que arde, né? A sua mão. Mas se você não quiser colocar luva, faz que nem. Ó, coloca assim no saco, tá? Mexo bem. Tiro todo o ar. E deixa curtir. Então, gente, ó. Aqui tá a conserva, né? Olha aqui. A conserva tá aqui, ó. Tá bem bonita, tá fermentada. Tá vendo? Olha que bonita. Eu vou comer com arroz com ovo mesmo, arroz branco com ovo. Lembra aquele iogurte que eu tirei o soro? Tirei o soro. Aí vai ficar de sobremesa. Ficou com um tipo de iogurte grego. Aí eu coloquei um pouquinho de geleia de framboesa em cima, só um pouquinho. E vou comer depois. O que vocês acham? Vamos experimentar? A gente coloca um quente aqui, né? Na conserva da selga. Coloca um ovinho, eu dou uma misturada assim, ó. Como com arroz normal. Uma delícia.
Hum, 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 muito gostoso. E aí, gostaram da receita? Tá aí. Quem quiser, experimenta. Beijão pra vocês. Tchau.